Muitas vezes, ao se verificar um evento de risco, esse pode se mostrar complexo ou estranho à equipe de análise. Seja esse risco um risco gerencial, de segurança ou relativo aos bens da organização, é muito importante que haja um entendimento a respeito de suas causas e de suas consequências. O não entendimento das causas de um risco pode fazer com que as medidas de contingência adotadas para a sua tratativa não sejam suficientes, dando uma falsa sensação de segurança para a equipe e ampliando os riscos. Por outro lado, o não entendimento das consequências dos riscos pode resultar no mau dimensionamento de seus efeitos e, consequentemente, dos mecanismos de proteção utilizados. Neste vídeo serão apresentadas duas ferramentas capazes de melhorar a nossa percepção de risco: as árvores de falha e as árvores de evento. Tanto as árvores de falha quanto as árvores de evento, elas possuem uma versão quantitativa e uma versão qualitativa. Aqui nós estudaremos a versão qualitativa, uma vez que essa é a mais aplicada hoje em dia no mercado. Caso haja curiosidade a respeito de como é realizada a análise quantitativa, eu vou deixar alguns vídeos linkados. As árvores de falha destinam-se a entender como o evento indesejado, chamado de evento topo, é gerado, com base no entendimento dos mecanismos de suas causas. Já as árvores de evento, elas destinam-se a entender como se dão as consequências de um evento iniciador com base nas medidas de controle adotadas. Vamos então entendê-los com mais detalhes. A análise de árvore de falha, ou apenas AAF, é uma técnica dedutiva utilizada para a determinação de causas potenciais que resultam em eventos indesejados. Ela funciona por meio do levantamento e entendimento dos eventos secundários que constituem os mecanismos que levam a um determinado risco. A análise de árvore de falha teve a sua primeira aplicação realizada pela Força Aérea Norte-Americana para avaliação de um sistema de controle de mísseis balísticos chamado Minuteman. Após isso, a técnica foi adotada amplamente pela Boeing Company, tomando a partir daí cada vez mais espaço na indústria. O desenvolvimento de uma árvore de falha utiliza operadores lógicos, os quais são imprescindíveis para sua elaboração. Estes operadores são basicamente o OU, o I e o NÃO. Vamos então verificar brevemente como funciona cada uma dessas operações lógicas, a começar pela operação OU. Neste caso, imagine a seguinte condição que está sendo analisada: o equipamento não aciona. Imagine também que dois eventos podem influenciar nessa condição. O primeiro é: o acionamento está quebrado, e o segundo é: o equipamento não está energizado. Para que a condição "o equipamento não aciona" seja verdadeira, basta que apenas uma das condições seja verdadeira. Dessa forma, deve-se utilizar o operador lógico OU. Neste caso, para que o equipamento não acione, basta que o acionamento esteja quebrado ou que ele não esteja energizado. Se os dois eventos acontecerem juntos, o equipamento também não liga. Agora veja a seguinte situação. Para essa, nós utilizaremos o operador I no lugar de OU. Imagine que a seguinte condição está sendo analisada: vazamento de água. Imagine também que dois eventos podem influenciar nessa condição. O primeiro é se há fissura no tanque, e o segundo é a presença de água no tanque. Para que a condição vazamento de água seja verdadeira, é necessário que os dois eventos analisados sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Dessa forma, deve-se utilizar o operador lógico I. Neste caso, para que haja vazamento, é necessário que tanto haja fissura no tanque, quanto haja água no tanque. Se houver a fissura e não houver água, não haverá vazamento. Assim como se houver água, mas não houver a fissura, também não haverá vazamento. O operador não indica que um determinado evento possui a condição contrária da condição especificada. Por exemplo, se a condição especificada é "o motor está ligado", se adicionarmos o não a essa condição, temos que o motor não está ligado. Agora que já revisamos o funcionamento dos operadores lógicos, podemos prosseguir com a árvore de falha. O objetivo de uma árvore de falha é estudar em detalhes uma falha ou evento indesejado. Para isso é realizada a transformação de um sistema físico em um diagrama lógico estruturado. A técnica ganha esse nome uma vez que a falha ou efeito indesejado é desdobrado nas suas causas ou eventos intermediários, criando uma imagem semelhante a uma raiz de uma árvore ou às suas ramificações vistas de ponta cabeça. A falha ou evento indesejado recebe o nome de evento topo. A partir desse nível, o sistema é dissecado de cima para baixo, enumerando todas as causas ou combinações delas que levam ao evento topo. O evento topo, assim como os eventos intermediários, são representados por meio de retângulos. Os eventos de nível inferior recebem o nome de eventos básicos ou falhas primárias, pois são eles que dão origem a todos os eventos de nível mais alto.
Estes são representados por círculos. Para o entendimento da inter-relação entre esses eventos, são utilizadas comportas lógicas, as quais representam os operadores já conhecidos, sendo estes seus respectivos símbolos: para e, para ou e para não. Para se entender como é dada a construção de uma árvore de falha, vejamos o seguinte exemplo. Imagine que você está analisando um evento indesejado que é a falha de uma bomba química, impedindo o seu funcionamento. Para tal, você convocou parte da equipe para a realização da análise. A profundidade com que a análise será realizada dependerá da quantidade de dados pré-existentes de falha do equipamento, assim como da experiência da equipe em lidar com ele. O primeiro passo a ser realizado é descrever o evento topo. Nesse caso, o evento indesejado é a falha na bomba. Na visão da equipe que realiza a análise, essa bomba pode falhar por dois tipos de causa: por uma falha de sistema ou por uma falha de fluxo na linha. Como basta que aconteça uma dessas duas falhas para que o evento topo aconteça, a equipe optou por utilizar o indicador lógico OU. Para a falha no sistema instalado, a equipe entende que essa pode ter origem em uma falha da máquina ou em uma falha na chave de acionamento. Nesse caso, o operador utilizado é o OU. A falha na máquina pode acontecer ou pela falha no motor ou por operar com o rotor desgastado. O rotor desgastado foi considerado como uma falha primária, sendo o nível mais baixo desse ramo da árvore. Já no caso da falha do motor, ela pode estar relacionada à quebra do motor ou à queima do mesmo. No caso do motor queimado, foi estimado pela equipe que essa falha acontece quando a bomba opera em vazio. Para que isso ocorra, dois eventos primários devem ser observados ao mesmo tempo: a falha na válvula bypass e a falha na válvula principal. Como estes dois eventos devem acontecer ao mesmo tempo, o operador lógico utilizado deve ser o I. Para que a falha na chave aconteça, dois eventos devem acontecer simultaneamente: a falha no acionamento manual e a falha no acionamento automático. Tem-se então o operador I. Com relação à falha de fluxo no outro ramo da árvore, esta também pode ocorrer com a falha na válvula bypass e a falha na válvula principal ao mesmo tempo, ganhando também o operador lógico I. Note que uma mesma falha ou evento pode estar presente em partes diferentes da árvore de falhas. Diferentemente da árvore de falha, a árvore de eventos tem como objetivo prever possíveis consequências resultantes de um evento inicial. Essa técnica consiste em um meio de relacionar todos os riscos subsequentes a esse evento, apresentando um panorama mais assertivo de suas consequências. Por meio de sua aplicação, pode-se prever medidas de segurança e controle mais eficientes para os sistemas e processos analisados. Para se criar uma árvore de eventos, alguns passos devem ser seguidos. O primeiro passo é definir o evento inicial que pode conduzir à perda, acidente ou dano. Depois disso, deve-se realizar a identificação dos eventos que podem influenciar os acontecimentos, incluindo sistemas de segurança que podem amortecer o efeito do evento inicial. Podem existir várias ordens de medidas a serem tomadas como consequência da observação de um risco. O terceiro passo é combinar em uma árvore lógica de eventos as várias sequências de acontecimento que podem surgir a partir do evento inicial, até entender a consequência de cada ramo. Vejamos então um exemplo. Neste caso, imagine que o evento iniciador é uma falha que deve-se evitar, mais especificamente o rompimento de um tanque de combustível. Após determinado evento de topo, devemos desenvolver a árvore pensando nos eventos que influenciarão em seus desdobramentos. O primeiro deles, para esse caso, são os sistemas de contenção. No caso do tanque, pode ser, por exemplo, uma bacia de contenção. Neste ponto, a árvore se ramifica em duas, pois essa medida ela pode ter sucesso ou pode falhar. No caso de falha, uma medida de segunda ordem é necessária. Nesse caso, um sistema de monitoramento de explosões. Se este sistema for mal sucedido, deve ser ativado um sistema individual de combate a incêndio. Caso este falhe, a última alternativa é contar com o apoio do Corpo de Bombeiros. Tendo esses possíveis desdobramentos, podemos agora levantar as suas consequências. No primeiro caso, temos a ausência de qualquer dano ambiental, uma vez que as medidas foram suficientes. Já no segundo caso, com a falha na contenção, temos a contaminação do solo. Caso o sistema de monitoramento de explosão falhe, porém o sistema de combate a incêndio seja suficiente para conter os riscos, o dano continua sendo apenas a contaminação do solo. Caso contrário, teremos, além da contaminação, equipamentos parcialmente destruídos pelo incêndio. Por fim, caso não haja apoio do Corpo de Bombeiros ou este seja falho por algum motivo, além da contaminação e avaria dos equipamentos, poderá também ser observada a ocorrência de mortes.
Desta forma, essa é a árvore de eventos resultante. Vamos agora ver um segundo exemplo. Imagine um sistema de uma turbina. Essa turbina ela é alimentada pelo vapor de uma caldeira. O ar quente faz com que a turbina gire, gerando eletricidade. Depois disso, esse mesmo ar quente passa por um condensador. O líquido resultante é bombeado novamente para a caldeira. O evento iniciador é a sobrecarga na bomba, a qual, segundo o exemplo, tem a probabilidade elevada de acontecer. Isso pode gerar problemas complexos, uma vez que se trata de um sistema contínuo. Caso essa falha aconteça, deve ser acionada de maneira automática uma proteção de sobrepressão. Essa proteção ela se dá por meio de uma válvula de alívio. A válvula de alívio tem como função reduzir a pressão por meio da abertura autocontrolada por um sistema de molas. Nesse caso, a consequência seria uma perda financeira com reparos básicos da bomba. Em caso de falha dessa proteção, o operador deve acionar uma bomba reserva. Neste caso, os danos podem ser maiores, verificando-se como consequência a perda com reparo de danos moderados. Isso porque o sistema não é automatizado e, ao ser projetado, não foi realizada uma análise adequada da situação. Caso o operador falhe ao acionar a bomba reserva, a chance de uma perda com reparo de danos moderada é elevada, além da parada da linha e prováveis danos aos envolvidos. Verificando as consequências e as medidas propostas, por meio dessa árvore de eventos, pode-se chegar à conclusão que esse sistema precisa de modificações de urgência, de maneira a reduzir os riscos que estão muito elevados. Realizando uma análise aprofundada, essa condição fica clara. Bom, com relação às árvores de falha, às árvores de evento, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.